Isso, acabou chegando no ouvido do rei. E o rei era uma figura muito prepotente, muito orgulhosa, proprietário de muitas terras. E rei naquela época, eu não sei se vocês sabem, toda a história de um rei que fica inventando um monte de desafio, fazer 3 perguntas, que os reis não tinham nada para fazer. E aí o rei ouviu que alguém naquela aldeia estava cantando Viva Deus, ninguém mais. Aquela história é um rei, escutar Viva Deus, ninguém mais, não sabe nada. Então, o rei mandou chamar o pescador até o seu castelo. E assim foi feito. O pescador foi até o castelo do rei. Chegando lá, o rei disse para ele: pescador, eu vou me falar que você anda cantando por aí, vamos de mim aqui. Viva Deus e ninguém mais. Ora, que história é essa? Viva Deus o quê, meu amigo? O que é isso? E então, o rei fez uma proposta. Pescador, aqui está o meu anel real. Eu vou deixá-lo com você. E daqui a 15 dias eu quero esse anel de volta comigo, intacto. Se você trouxer o meu anel intacto, do jeito que eu estou entregando agora, que não é um anel tão bonito assim, eu lhe dou um saco de moedas de ouro, um tesouro. Caso contrário, eu corto a tua cabeça. Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo bem? Então, o pescador, você vê que esse rei não era uma figura assim tão... O pescador ouviu aquilo, pegou o anel do rei e seguiu em direção à sua casa. Chegando lá, o pescador entregou o anel à sua esposa e pediu para ela guardar o anel num lugar muito seguro, onde ninguém pudesse encontrar. E assim, a esposa do pescador fez. Guardou o anel num lugar que ninguém pudesse encontrar. E assim, o pescador saiu para mais um dia de pescaria. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. Enquanto isso, o rei pediu para um soldado se disfarçasse de mercador e fosse até a casa do pescador para tentar comprar o anel. E assim foi feito. O soldado que ele mais confiava se disfarçou de mercador e foi até a casa do pescador para tentar comprar o anel. Chegando lá, ele bateu a porta. A mulher do pescador veio lá de dentro e abriu a porta. Olá, minha senhora. Eu sou um mercador e eu sou muito interessada em joias, principalmente em anéis. Por acaso a senhora não tem um anel assim muito valioso que você queira me vender? E a mulher do pescador disse que não tinha. Mas o mercador era muito teimoso, muito persistente e continuou perguntando. Olha, minha senhora, mas eu tenho aqui comigo uma quantia de moedas de ouro que vai te parecer muito interessante. Eu creio que a senhora primeiro precisa ver essa quantidade. Pensa direitinho se você não tem nenhum anel aí escondido aí dentro. Então, quando o mercador mostrou a quantidade de dinheiro que ele tinha com ele, a mulher do pescador não resistiu e acabou vendendo o anel. Ai, quando o pescador chegou em casa e viu a quantidade de dinheiro que tinha em cima da cama, ele perguntou para a mulher dele de onde tinha vindo tanto dinheiro. E foi então que ela disse que tinha vendido o anel ao mercador. Ô mulher, você não vendeu o anel? Não, mulher, você vendeu foi minha cabeça, mulher. E então ele saiu desesperado no meio do vilarejo, no meio da aldeia, para procurar por aquela pessoa que tivesse comprado aquele anel. E eles estavam perguntando: você viu aí um anelzinho assim, prateadinho? É prata, não, minha amiga, é ouro branco, que vale. Se você não viu um anelzinho, você ganhar pra lá, você viu um anelzinho aí. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não, meu Deus. Ah, tá vendo de um anelzinho. Isso é anel para minha cabeça, um anelzinho assim bonito. E o pescador procurou o anel por toda a aldeia. Mas é claro que ele não ia encontrar. A essa altura, os soldados
anel ao rei, e esse jogou o anel no mar, para que o pescador nunca mais pudesse comer. E os dias foram passando, e o pescador foi procurando o anel pela aldeia, e nada. No primeiro dia, anel. No terceiro, no quarto dia, no quarto dia, e nada do pescador encontrar o anel. Mas é claro que ele não ia encontrar no fundo do mar. Então, o pescador saiu do seu último dia de pescaria. Fica Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Fica Deus e ninguém mais, quando Deus não quer, ninguém nada faz. Nesse dia, o pescador pescou 40 peixes. 39 ele vendeu para o mercado. E um vinho ele levou para casa. E ele foi em direção à casa dele e entregou o peixe à mulher e pediu para ela preparar o peixe para a última janta dele. E a mulher preparou esse peixe com muito amor, botou um tempero e temperou esse peixe de uma maneira que ela nunca tinha temperado na vida dela. E aí, na hora da janta, da última janta dos dois, já que era o 14º dia à noite, eles se sentaram para comer aquele peixe. Enquanto um comia de cá, o outro chorava de lá. Enquanto um comia de cá, o outro chorava de lá. E comendo. Ô mulher! Que mentira é essa, mulher? Era o anel. Era o anel que tinha ido parar na barriga do único peixe que o pescador levou para casa. Eu não disse, mulher. Eu disse que quando Deus quer ninguém nada faz, mulher. Então, eles dormiram aquela noite. Querem saber? Mal dormiram aquela noite. No dia seguinte, quando estava amanhecendo, ele saiu correndo, subiu a escadaria do castelo, chegou até o rei. E quando o rei lhe perguntou, pescador, então, onde está o meu anel real? O pescador virou para o rei e respondeu, está aqui, meu rei. O rei olhou o anel espantado. Como que o pescador tinha conseguido encontrar o anel no fundo do mar? E então, ele olhou, viu que era realmente o anel dele e não teve jeito. Pegou o tesouro ao pescador e todos eles cantavam. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada. E qual que Deus é esse? Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada. Vai lá. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada. Viva Deus e ninguém mais, quando Deus não quer ninguém nada. É mais uma daquelas que nosso generoso Tomara Cachuca recolheu, essa vem do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Natal. Aquelas histórias que são passadas de pai para filho, de filho para neto, e que provavelmente fica bem escutado, ou escutarão de outras maneiras, de outras formas, histórias que são gostadas. Tá bom? E quem vem agora?